Oi, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em que horário vocês estão assistindo ou ouvindo esta entrevista. Este é o Antes Tarde do Que Nunca, um podcast que foi criado para ouvir, conversar com pessoas que inspiram, líderes, empresários, empreendedores, inovadores, gestores aqui da nossa região. Para quem não conhece, eu sou o Pancho, jornalista. Ao meu lado está Rafael Silva, investidor anjo e criador deste podcast. Antes de apresentar o nosso convidado e antes do Rafael falar dos patrocinadores, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, acione a sineta para saber quando as entrevistas entram no ar. Já vou adiantar aqui, terça-feira e quinta-feira, às 7 horas da noite, essas entrevistas vão ao ar no YouTube. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, para você ouvir onde e quando você bem entender. Certo? Eu vou ser corrido agora, porque são 4. Então, obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia para mim do mundo. Obrigado, Nayara, Guilherme. Se você quer mudar de vida, está querendo realmente fazer uma transformação, procura a ProWay, que tem aí muita coisa acontecendo e vaga demais aberto. Também está com a gente a Premier Soft. Obrigado, o Rodrigo, que também esteve aqui. O Rodrigo esteve aqui, eu acho que tem que descobrir qual é o episódio dele. Rodrigo, da Premier Soft, e o JP. Obrigado pelo apoio de verdade a vocês. Então, se você quer tecnologia, se você está buscando fazer um aplicativo ou quer um desenvolvedor para se chamar de seu, procura a Premier Soft, os caras são demais, estão há muitos anos. Eu, particularmente, já usei pra caramba eles no Catarina Carros, em várias outras empresas de software. Obrigado demais aí pelo apoio. Também está com a gente o Sebrae, né? O Sebrae demais apoiando aí, foi muito legal quando vocês se aproximaram e estão apoiando. Para quem não conhece o Sebrae, tem muita coisa boa. Para quem empreende, procura o Sebrae. Eu mudei muito a forma de pensar com o Empretec, que é um dos produtos do Sebrae. Conversa com esses caras, porque eles são demais. E também a Isidoro Automóveis, em nome de Fernando, Isidoro e Eli. Obrigado demais também pelo apoio. Fernando, valeu demais aí tu tirar um pedacinho desse teu orçamento aí para apoiar esse projeto. Obrigado. É isso. São 4, eu corri. Acertei todos? Acertou todos. Ah, então tá. Fechou. Não esqueceu de nenhum. Não esqueci de nenhum. Chega, né? Chega de cota, pelo amor de Deus. São 4 cotas. Na próxima vez a gente vai ter que botar só as imagens aqui e deu de falar. Aqui, né? Embaixo aparece. Cara. A gente falou de gestores, né? De gestores, inovadores. Eu acho que gestor, empreendedor e inovador, principalmente, né? Eu acho que o Vasselay... Eu ia falar isso. Artista, eu também acho, cara. Deixa eu apresentar até antes de falar o nome. Ricardo Vasselay, da Vasselay Construtora, está aqui com a gente. Finalmente, né? A gente está sediando ele há um tempão e finalmente ele aceitou o convite. Mandamos até carta. A gente escreveu uma carta a próprio punho, tá? Tudo certo, Ricardo? Tudo certo, Pancho. Obrigado mesmo pelo convite, Rafa. Eu acompanho e admiro o trabalho do Pancho há muito tempo. Talvez até por ter um perfil, sabe, Pancho, de... Sempre achei uma pessoa equilibrada, ponderada. Que bacana, não. Fico feliz. Um jornalismo extremamente informativo. Concordo contigo. Que bom. Né, voltado normalmente para o lado empresarial, de empreendedorismo. E a gente aqui conversando antes sobre o futuro da televisão e dos jornais, né? A gente me lembra quando esperava lá para abrir o jornal para poder ler as notícias e ficar sabendo. É verdade. Então, mas, Pancho, é uma admiração realmente verdadeira, tu sabe Obrigado, disso. cara. Pô, muito legal. Muito contente pelo convite. Valeu. E o Rafa aí, então, nem se fala. Tamo junto. Digo, admiração pelo que tens feito pelo sistema de inovação. Obrigado. E admiro demais essa tua energia e essa tua doação aí para o momento que a cidade está passando. Tamo junto. Então, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí. Como é que começou essa história, cara? E mais uma coisa, eu acho que o que tu faz não é prédio, cara, é arte. É isso que eu ia dizer. O Vasselay, eu falei que o Vasselay é mais inovador do que qualquer coisa, porque ele quebrou um paradigma aqui na cidade. Né? Nós somos conservadores, nós temos essa coisa muito certinha, de fazer tudo certinho. E o Vasselay veio e meio que quebrou essa história. E sobre isso a gente vai falar bastante nessa entrevista. Responde ao Dom Rafael, como é que começou toda essa história? Vamos lá. Primeiro que, na verdade, eu sou um mero executor no meio disso tudo, né? Uhum. Eu sempre digo, o mundo está cheio de boas ideias, mas você fazer uma boa execução é mais difícil do que 100 vezes mais difícil que ter uma boa ideia. Então, na verdade, sou engenheiro civil, me formei em Floripa, e eu tinha a cabeça extremamente racional e retilínea, digamos, né? Metódico. E tive a sorte de ir atrás desse mundo criativo, porque era uma coisa que me incomodava, me atraía também, eu achava legal. Então, no começo, o mercado imobiliário é um mercado extremamente conservador, é um mercado de ciclo muito longo. Entre você escolher um terreno, projetar, construir, vender e receber, dá 10 anos. Exato. 10 anos, cara. O que aconteceu no mundo em 10 anos, né?
Principalmente no nosso país. Que... Então agora melhorou. Até essa é uma das respostas. Por que não tem tanta inovação na construção civil? Porque é um ciclo muito longo. Porque daqui a pouco se inova demais, nasce velho depois. Ou vai atrás do modismo apenas. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Primeiro porque é um capital alto envolvido e é um ciclo muito longo. Você não pode errar e corrigir, não tem. Não dá para arriscar muito, né? Isso. Então essa é uma das respostas, às vezes, de por que não se muda tanto. Mas daí na faculdade sempre tem aquela rixa boba entre engenharia e arquitetura. E arquiteto, que é um dos maiores erros que existe. Ali a gente já deveria ser ensinado que é extremamente complementar e somatório. Um depende do outro, na realidade, né? E então daí na época eu pensei, como é que eu vou entrar no mercado que existem ali empresas extremamente sólidas e conservadoras e bem estabelecidas, né, como a Frechal, Torresani, a Stein. E, cara, o que eu vou propor de diferente? Daí... Qual vai ser o meu diferencial? Comecei a me questionar nisso, sabe? E tive a sorte de conhecer na época a Terra Arquitetura, que também tinha o Oswaldo, depois acabei mantendo com o Oswaldo. E eles sempre foram me provocando e me alimentando com essa questão da boa arquitetura. E eu comprei a ideia. Então a gente, na verdade, foi formando um time criativo para isso. E de minha parte eu aceitei, né? Comprei as ideias, fui arrojado e tal. E a gente sempre tinha um dilema, né? Que tipo, você projeta no presente com as referências do passado para as pessoas morar no futuro. Exato. Então tipo, é um negócio que a gente tinha que pensar mais nisso, sabe? Senão você sempre acaba fazendo o que já existiu ou da forma que era feita. Então a gente começou a se questionar muito isso e então assim que começaram a surgir algumas coisas diferentes, a própria questão de rooftop, que realmente foi uma... Qual foi a primeira vez que tu olha e tu diz, vou apostar nessa loucura, assim? Qual foi a primeira vez que tu viu essa mudança, né? Vamos lá, mais uma vez, do caixote de metal, né, com janela, para algo que realmente chama a atenção artisticamente, eu acho, para mim é muito forte isso. Os teus prédios foi assim, têm uma assinatura, mesmo que mesmo que tu não saiba, se tu tirasse lá de cima, tu ia conseguir de alguma forma caracterizar que é o teu prédio. Legal você perguntar, porque faz a gente olhar para trás e, né, por que isso aconteceu? Porque quando tu fala, cara, 10 anos, são 10 anos, se deu errado, eu adorei que tu falou isso, porque por que não arrisca mais, né? Por que não tem inovação? A inovação tem que ter risco. E o risco para um projeto de 10 anos é o fim, é uma desestrutura uma empresa. Como é que foi? Quando é que tu olhou e disse, cara, vou arriscar nessa? Foi uma coisa complementar que fez toda a diferença. Na época eu fazia umas casas, depois comecei a fazer uns prédios menores e tal, mas bem mais tradicional. Assim. Em que época isso, Vasselay? Em 2000. 2000. Agora a gente está com 22 anos. Caraca. Aí... Eu procurava agência de propaganda para fazer classificados no Santa. Para anunciar no Santa. Eu ia conversar sobre posicionamento, branding, marca e tal, e o cara vou te vender um anúncio. Eu falei, não, eu quero conversar sobre design, né, sobre fazer um material diferente, sobre a identidade do prédio, o nome do prédio. Vinha me vender anúncio no Santa. Cara, aquilo me incomodava, cara. Eu falei, E aí nessa época eu estava fazendo até um MBA em marketing. E aí eu fui para a internet, de madrugada, um dia, estúdio de design, e achei 3 estúdios de design em Santa Catarina, que tinham sido premiados. No outro dia, peguei e liguei para a Firmorama de Jaraguá. E eles eram um estúdio de design. Não tinha nada a ver com um escritório de propaganda ou publicidade. Exatamente. E ali foi também uma grande virada para mim. Então, porque a gente começou a trabalhar a identidade do produto junto com a arquitetura. E ali, por exemplo, perguntou quando eu vi essa grande virada, foi no jazz. No jazz. Então, desde o nome até a proposta da arquitetura, ela começou a andar juntos os projetos. O jazz, para quem não Vitor sabe... Conder ou é o do... Não, é aquele... Itopava Norte. Na Itopava Norte, né? Atrás do NAN agora, Não. Itopava Norte mesmo. Itopava Norte. Perto de onde era a garagem da Glória. Sim, ali, quando né? tu olha para a esquerda, tá o jazz lá. Isso, exatamente. E para quem não sabe, né? Jazz é um prédio, é o nome de um prédio. Já começa por aí. O prédio da Vasselay se chama Jazz, né? E daí ali começou a surgir essa ideia de... Desde o início ter um conceito somado com a arquitetura. Então, tu imagina o Oswaldo, ele já ia projetar o prédio para fazer a fachada, ou mesmo os interiores,
já com o nome do prédio, o conceito, tentando transferir para a arquitetura uma identidade maior. Tipo, se o nome é jazz, a gente vai ter que passar esse clima. De alguma maneira. De alguma maneira. Sabe? Né? E daí começou a ter um pouco mais de identidade, de arte, de design nos projetos, quando a gente conseguiu, desde o início, pensar essas coisas juntos. Mas agora eu preciso que tu fale, seja cruel, né? Quando tu começou, ou quando tu apresentou isso, às vezes, o que o pessoal... Né? Porque, vamos lá, mais uma vez, né? Principalmente os engenheiros, né? Tem essa situação da diferença, né? Tu se sentiu meio, caraca, acho que talvez eu possa estar fazendo uma grande tá fazendo uma bobagem. Tem aquelas vantagens de ser jovem, né? A gente não tem tanto medo, né? A apetite, né? Não tem tanto risco medo, maior, não né? pensa tanto no que tu fazendo. Então, mas a gente não se preocupava muito com isso, não. Mas teve muita crítica? Tu sentiu isso? Não. Teve mais crítica positiva do que negativa. E as negativas também a gente sempre usou escutou com muita atenção, e o que podia usar para melhorar, melhorava, o que podia usar para aprender. E também eu acho que é importante, quando você vai se posicionar, você sabe que também não vai agradar todo mundo. Então, fazer as coisas diferentes sempre tem esse risco, e é uma escolha, né? Então, isso também foi muito, muito forte em alguns empreendimentos que a gente não fala que é nicho, mas que ele tem um posicionamento diferente. Ô, Ricardo, até para o pessoal saber, quais foram as inovações que a Bacellar trouxe para a construção civil de Blumenau? Tu falaste do rooftop, né? Acho que é bacana explicar o que é o rooftop, e outras coisas mais também, né? Joia. A gente começou com algumas pequenas inovações, né? Que no final, quando soma, acaba dando realmente, às vezes, fazendo um prédio diferente, com mais identidade. Mas foi começar a tentar mudar a arquitetura da fachada, tentar fazer uma fachada mais moderna, porque naquela época era moda essas fachadas que tinha muito em Curitiba, Art Deco, né? E não era um negócio que nos agradava, a gente procurou trazer para a fachada uma fachada mais limpa, mais moderna. Até depois o Oswaldo começou a usar bastante o preto na fachada. Verdade. Ousado isso, aliás. Usou bastante. Cara, imagina, um prédio preto, né? Daí o nome Black também, o nome Black, bem na veia, assim. Exatamente. Claro que a gente foi atrás da questão técnica, foi fazer todos os estudos, levantamento, visitar prédios em São Paulo que eram assim e tal. Então, começou pela fachada, né? Aí somou com essa parte da identidade visual e de design. Depois veio o rooftop. Então, esse nosso time criativo, né, com a arquitetura e com o pessoal de design, a gente fazia várias viagens de estudo. E a gente via muita coisa legal lá fora, e aquele falava, poxa, por que não tem lá? Né? Aquela coisa que a gente sempre se pergunta, Sim, e até algumas sempre, pessoas aqui comentaram, por que lá dá, por que em Blumenau não dá certo? Exato. Então, de uma maneira, claro, ponderada e técnica, a gente tentou trazer algumas coisas. E também tem um limitador, né, Pancho e Rafa, que sempre é a questão financeira. Total. Algumas coisas dão certo numa cidade de 1 milhão de habitantes, mas não dá numa cidade de 200, 300 mil habitantes. Sim. A pessoa até quer, mas não pode pagar. Então também não adianta. Quer né? um café, vai lá. Não, obrigado. Pancho? Então, aceita. Então, o rooftop foi uma coisa que a gente via muito lá fora, a gente ia, curtia. E, pô, Blumenau tem um skyline lindo, né? Para onde tu olha é verde e tudo. O rooftop nada mais é do que aproveitar a cobertura. Aproveitar o último andar para fazer a área de lazer. E aí tem um grande dilema, né? A situação financeira também. Né? Sim. Tipo, porque ali tu perde tá abrindo mão do R$1.000, né, de faturamento. Mas não foi a conta que a gente fez. Sim. Porque eu poderia ganhar mais digamos, numa cobertura, ou eu posso ganhar um pouquinho a mais em todos os apartamentos que vão usar a área de lazer lá em cima. Espaço de lazer bacana. E dividir esse prazer. Então, na nossa conta... E é mais fácil pagar, né? E todos estão usufruindo da área mais importante do prédio, digamos. Eu fui numa festa há muito tempo atrás lá. É muito legal. Aonde? É o Black, né? Que é ali no... Na Vila Nova? Não. Atrás do Arroio ali? Atrás do Arroio. É o Black. É o Black, né? Então... Também foi uma inovação, digamos, fácil de trazer. Claro que tem algumas questões técnicas que você tem que resolver, de parte acústica, impermeabilização para o último pavimento, mas não é nada demais. Daí depois outra inovação, que não é bem uma inovação, mas é uma liberdade criativa que acaba fazendo a diferença. Também a gente ia muito na Feira de Milão, a gente foi alguns anos para a Feira de Milão, o que também foi sempre alimentando essa vontade de fazer diferente, nessa curiosidade. E a gente fala, poxa, como é que a gente pode, de certa maneira, trazer
essa criatividade toda que a gente vê aqui para lá, né? Então a gente criou um projeto dentro da empresa chamado Design ID, que é Identidade e Design, onde em cada prédio a gente convidava um arquiteto, um designer para fazer parte. Então escolhia um ambiente para o cara, tipo um hall de entrada, um salão de festas, um escritório, legal. Tipo um casa-cor, só que implementado no prédio. E um ambiente era dele. Então foi um projeto bem bacana, até digo como crescimento pessoal, porque aumentou muito o nosso network. Então a gente convidou arquiteto do Chile, arquiteto de São Paulo, Curitiba, o Yuri foi um dos... O Yuri ali da oficina fez o hall de entrada do Black, o escritóriozinho do Black. O Fabrício de Joinville. Convidamos um arquiteto dinamarquês. Olha. Uma coreana que fez o cubo de vidro lá no Jazz. Então isso foi expandindo muito o nosso networking e a forma da gente pensar diferente. Porque... então foi um projeto prazeroso que acontece até hoje, mas não é nada assim muito formal, né? Mas aumentou muito a nossa forma de pensar diferente, trazer pessoas de fora e aumentar o network nessa parte de design e arquitetura. É muito inovador, né? Porque em teoria o cara quer assinar sozinho o prédio, né? Quer resolver aqueles... E tu trazer pessoas externas para poder resolver isso aí e aumentar o teu networking é bizarro. Acaba cutucando o mercado, né, Vasselay? Tu acabas estimulando esse tipo de coisa na concorrência, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ou seja, o mercado como um todo começa a mudar até também. Aproveitando, não posso deixar de... E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi daí nessa parte o Oswaldo, né, o arquiteto Oswaldo II. Já esteve aqui, né? Já esteve? Não, Oswaldo não. Obrigado por derrubar a câmera. Se vocês viram a gente para um lado e para o outro, foi a Maria que fez cagada. E o Oswaldo sempre se mostrou extremamente aberto e tranquilo a isso. Que às vezes não é comum nas pessoas que são criativas, assinam um projeto, como comentou, não, o projeto é meu, não. Muita vaidade, né, existe nesse meio então, também. Então, assim, realmente uma pessoa especial. E é legal que daí você também, quando começa a trazer esses convidados, você vê às vezes pessoas que tu jamais imaginou que viriam para Blumenau, né? Os caras vêm e são extremamente humildes, interessados, empolgados. Então foi um baita de um aprendizado e valeu muito a pena essa Eu vou fazer uma pergunta que tu não vai responder, mas vou fazer do mesmo jeito. Tu não acha que o Blumenau é pequeno demais para ti, cara? Tipo, tirando a humildade de lado, principalmente essas inovações que realmente eu acho que enfrentam o mercado inteiro. Mais uma vez, quando tu traz várias pessoas para desenhar um prédio, pô, isso vai contra tudo, né? Já começa com essa tua destruição do muro entre arquitetura e engenharia, já começa por aí. Mas tu não sente que o Blumenau é pequeno demais, cara? Não, Rafael, tá louco. Nunca pensei dessa maneira. Pelo contrário, eu sou um cara que sou extremamente apaixonado por Blumenau. Então eu tenho uma história que eu nunca nem pensei. Tem o litoral aí, a gente investe em alguns imóveis no litoral. Eu acho que agora Pomerode é uma cidade que está crescendo muito. Indaial, Timbó, o próprio o Torresani contou que foi para Indaial, Timbó, Joinville. Mas eu sou uma pessoa realmente apaixonada por Blumenau, eu vivo aqui. A construção civil ela tem uma questão que é difícil de replicar fora. Então várias empresas já tentaram sair, mas o teu núcleo muda totalmente. Os próprios fornecedores, você acaba não utilizando os outros. E eu acho que aqui a gente consegue ter uma qualidade de vida muito boa, pelo tamanho da cidade, distância, círculo de amizades. Vários comentaram aqui sobre a qualidade também dos nossos clientes, né? Então, nós também somos uma empresa que tem inadimplência zero. Então, eu sou apaixonado por Blumenau e não pretende sair então estou muito contente aqui. Você lá, tu falaste em cliente e acho importante isso, né? Porque não é todo mundo que vai comprar um apartamento da Vasselay com essas diferenciais, vamos dizer assim, um prédio preto, com obra de arte nos corredores. Até porque o tradicional a pessoa também é tradicional, né? Muitas pessoas são tradicionais, né? Exatamente. Até na escada, né? O Vasselay tem prédios com obras de arte na escada, com grafite na escada, né? Muito bacana. É fácil encontrar esse cliente? O cliente se identificou facilmente com isso? Como é que foi essa conquista desse clientela? Olha, foi também, né, Pancho? A gente foi devagarinho, incrementando, testando, né? Mas foi
os prédios sempre foram muito bem aceitos. E o que me surpreendeu foi, por exemplo, meu pai tem 81 anos, o Rafa conhece a figura, 81. E meu pai, ele sempre falava, Ricardo, faz diferente. Olha. Faz diferente. Engraçado. Ele sempre provocava, faz diferente. E porque daí eu sempre pensava, né, meu público vai ser sempre jovem, né? Vai ser sempre jovem. E pelo contrário, a gente foi construindo claro que também hoje o mercado mudou muito para investidor nos imóveis, né? Então também muito investidor compra para alocação. Mas, como eu comentei antes também, quando você se posiciona, você já espera um determinado público. Sim. E às vezes a gente vê realmente, a gente acertou na veia, sabe? Morando naquele prédio, bem as pessoas que você traçou quando estava projetando. Ali. O próprio Yu, que é na frente da oficina coworking, você olha o perfil de quem está morando lá. É a cara do prédio. Exatamente. É a turma que tu imaginou. O Yuri e o Ricardo. O Yuri mora lá, o Ricardo mora no Smart. E o Rob, que trabalha na moda. Então foi traçando um público, né? Mas foi bem recebido, Pancho, até a velocidade de vendas nossa ultimamente também está muito rápida. A gente tem, aí também refletindo, né? Eu sou uma empresa extremamente conservadora na parte financeira, mas extremamente. Então, às vezes, poderia ter feito mais, mas, cara, assim, quando tu falou de Blumenau, tá super bom, tá buscando esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Mas extremamente conservadora na parte financeira, no entanto que a gente só começa um prédio se tiver dinheiro para terminar ele sem vender nada. Legal. E mais inovadora na parte de projeto, a gente sempre quer fazer diferente. Então a gente tem esse conservadorismo de um lado, mas tem de certa forma até os dois extremos, né? Porque quem inovação é muito na parte de inovador às projeto vezes é meio louco, né? E financeiramente meio maluco. Mas daí terminando a resposta, Pancho, eu me lembro que tipo assim, o seu Lorival Lobe, por exemplo, também, ele era um apaixonado ele falou, meu Deus, então nos surpreendeu que... é um dos fundadores da Lancaster, né, professor? Já deve ter seus 70 e tantos anos também, ou quase 80. Então essa turma também gostava, porque não tinha essa oferta. Então era às vezes tinha gente, só o jovem vai gostar, né? Pelo contrário, foi um negócio que acho que a boa arquitetura e design ela abrange todas as faixas aí. Mas a procura, se for pegar o mercado de Blumenau, no teu caso, a procura para morar no apartamento é maior do que nos outros, porque tem essa identificação justamente, né, de um público mais jovem, mais descolado, mais, enfim, artista, mais... tem uma procura maior para morar do que para investir, ou não mudou isso? É que hoje a dinâmica do mercado está mudando, né, Pancho? A gente não tem a resposta ainda. Veio muito forte uma época, o jovem não compra mais apartamento, né? O jovem só quer alugar. Sim, verdade. Mas daí alguém tem que comprar para alugar para ele. Exatamente. Então hoje a gente estava trabalhando muito no 2 dormitórios. Daí no 2 dormitórios era médio. Metade comprava para investir e alugar, metade era o primeiro imóvel dele, o jovem, o casal que estava começando. Então era bem forte. Era meio a meio. Se você vai para um produto como o Yu, que são mais lofts, que é realmente um produto mais para locação, aí praticamente 100% é investidor. Né? Então, daí já o 3 dormitórios, você vai só para um público final mesmo que está comprando para morar. Entendi. Então vai muito do produto e do que você tá lançando naquele momento. Porque vocês falaram de alguns, né, que moram ali. Eu lembro que eu fui no Jazz, né, da Itopava Norte, né? Lá morava pelo menos, não sei, a Mayla e o Júnior Marques, que são músicos aqui de Blumenau. O Júnior é tecladista do Vitor Clay. Enfim, é um pessoal, né, do jazz. Outra vibe. Exatamente, do jazz. Eu não tenho dúvidas que provavelmente eles escolheram ali por conta de tudo isso, né? Sim. Por conta de toda essa identificação. Eu estou me reconhecendo aqui nesse prédio, né? Ou seja, esse é meu lugar. Essa é a nossa maior realização, poxa. A gente vê realmente isso às vezes acontecendo, a gente fala, pô, acertei, sabe? Pô, que legal, estamos no caminho certo. E tem público, né? Tem gente para isso, isso que é bacana. A gente acha que Blumenau é uma cidade muito conservadora, que não tem nada disso, mas pelo contrário, esse conservadorismo na realidade existe para quem permanece nele. Quem sai dele se surpreende. Blumenau tem uma dinâmica incrível. Muita gente vem de fora por causa da TI, justamente também, né, Rafa? Eu ia falar isso agora. Então, assim, é muito eclético o nosso público. E Blumenau tem dois públicos, né? Tipo, querendo ou não querendo, hoje, 18 anos já é o teu cliente, né? O cara de tecnologia que ganha um salário de tecnologia, ele já compra que pode pagar uma parcela aí rapidamente. Então, o cara já entra para esse mercado consumidor com 18, 19 anos, né? Para não dizer menos hoje em dia. Mas eu tive um sócio numa empresa de tecnologia, o guri tinha 21 anos e tinha um apartamento teu quitado.
Entendeu? Então, cara, sabe, pô, 21 anos na nossa época a gente tava comendo barro ainda. Então, eu acho o mercado de Blumenau é um mercado legal, né? Eu acho que principalmente esse teu posicionamento atrai cada vez mais tem um cara tradicional? Tem, mas esse jovem que olha e se reconhece dentro do prédio é incrível. Eu acho bacana que esse medo de ficar velho, né? Quando a gente aposta numa tendência de estética, por exemplo, já que tu falaste que demora 10 anos, né? Daqui a pouco tu fala assim, vou desenhar esse prédio que tá todo mundo fazendo desse jeito. Mas quando ficar pro outro lado daqueles 10 anos, passou já. Tipo, ninguém mais tá. E não acontece isso com vocês, porque as inovações estéticas são sutis, vamos dizer assim. É a cor, ok, mas o preto também é uma cor neutra, né? Por exemplo. E atemporal, né? Exatamente, atemporal. Acho que o único problema que vai ter ali é em relação ao desbotamento da tinta, provavelmente, que deve ser complicado manter isso. Quantos empreendimentos são agora? Que a gente tem ou que está em andamento? Não, que vocês têm. Uns 15 edifícios já. 15? Uns 500 apartamentos. Mas nem todos nesse estilo, vamos dizer assim. Quase todos já nessa linha. Quase mesmo? Todos já nessa linha nova. Quase todos. E quantos em andamento agora, então? Já que Nós agora estamos com 3 empreendimentos na Vila Nova. 3 na Vila Nova? Caramba, bem em torno ali da Ambev, do Hospital da Unimed, do Pátio Teodoro. Essa região ali. É uma região boa, né? Que ali, meu Deus do céu. Eu vou aproveitar ele para falar do Pátio Teodoro, cara, porque o terreno é teu ali, né? Por que tu não fez um prédio? Por que tu acreditou no Pátio Teodoro? É verdade, o Arturo teve aqui, né? Que é do Pátio Teodoro, e falou, bem amigo do Ricardo, né? E o terreno onde foi instalado o Pátio Teodoro é do Ricardo. Não, ali é que alguns terrenos são, digamos, tem uma natureza mais comercial, né? E terreno em centrinho de bairro, a gente é investidor imobiliário há muito tempo. Então a gente constrói, mas até toda essa meu aprendizado de investimento imobiliário, né, veio do meu pai, que a vida inteira investiu em imóveis. E esse terreno especificamente ali, eu falei, cara, o que vai ser esse terreno daqui a 10 anos? No coração da Vila Nova. Então ele tem um direcionamento comercial e sempre vai dar uma renda. Então a gente até chegou a fazer um estudo na época para talvez fazer até uma ampliação lá para a Ambev, mas daí veio a pandemia, não precisava mais, e agora essa dinâmica mudou de posto de trabalho, vai precisar, agora. E aí o Arturo tinha esse sonho, esse desejo de empreender na área gastronômica. Casou uma coisa com a outra. E deu certo mesmo, né? Foi muito bacana. Cara, aquilo ali virou uma joia. Eu até acho, mais uma vez, a gente não sabe do que a gente não tem antes de ter. E é uma acupuntura urbana ali pro bairro, sabe? Pô, aquilo ali transformou a... Total. É bonito de ver, o paro fica olhando ali, as pessoas vindo caminhando, né, pro pátio. Eu acho, isso é bacana. Sabe? E não precisar tirar o carro para ir num lugar bacana assim é sensacional. Quantas mil pessoas tem aquele ao redor? E eu ainda falei pro Arthur, ali ainda tem um pequeno desvio descendente. Então as pessoas, quando pensam no Teodoro, eu vou a pé, porque é leve para chegar. Então, virou um ponto de encontro do bairro ali, bem bacana. Do bairro, bem isso, exatamente isso. O Vasselay, nunca pensou em investir em prédios comerciais? O residencial ainda é mais vantajoso? Como é que funciona exatamente essa diferença? Eu sempre pensei que o comercial era mais vantajoso. Tinha isso na cabeça. Não. Boa pergunta. Eu acho que vai depender de cada projeto. Tá. A gente até tem alguns terrenos no centro, mas aí eu te digo, eu tenho uma... Também pós-pandemia complicou, né? Não, nem isso. Eu digo é que a gente tem duas visões, assim. Por exemplo, meu pai sempre comprou terreno. Comprou terreno. A gente até brinca que outra vida ele devia ser minhoca, porque... o negócio dele é terra. É terra. Meu pai assim. E ele não gosta de vender. Nunca vendeu. Ele não gosta de vender, ele gosta de comprar terreno. Então, e um terreno no centro, bem localizado, sempre dá essa... Meu Deus, o que vai ser isso daqui a 10 anos, sabe, esse terreno? Esse terreno daqui a 10 anos vai valer mais. Como no litoral também, a gente tem alguns imóveis que falam, meu Deus, se tu não construir, tu vai ganhar mais. Se esperar, né? Você vai esperar. Sim. E os prédios comerciais em Blumenau, durante muito tempo, ficou sem sair prédios. Só os mesmos prédios ali no R15 acabaram ficando velhos, ultrapassados. Sim. E daí vieram alguns grandes. O Stein Office, aí veio o Ibiza, mas logo já atendeu também a demanda. Isso quer dizer, então houve mercado... boom, né? Na década passada houve um boom assim, de prédios comerciais, né? Então agora talvez caiba novamente um projeto dentro dessa nova realidade. Aí está saindo aquele novo da Stein lá do lado da Sagrada Família. Né? Mas não é um mercado tão grande.
E o fato de ser melhor ou não depende muito do terreno, da equação imobiliária que você faz especificamente naquele terreno. Né? Uhum. E do projeto também, né? Ou seja, que normalmente o preço do metro quadrado ele é maior, mas porque também ele é mais no centro, então o terreno custou mais caro. Entendi. Então é relativo isso, sabe se é melhor ou não. É que a minha cabeça é muito de locação, e na locação no comercial tu sempre tem uma locação melhor, não sempre, mas geralmente uma locação melhor do que a coisa. Eu pensei que essa equação seria a mesma para construção, não é. Não. Vai depender muito caso a caso. Desculpa, Pancho. Como é que começou a Vacelar? E teu pai começou com ela ou foi você mesmo? Foi não, Ricardo? Meu pai trabalhou com seguros a vida inteira, 50 anos na Paulista Seguros. Uhum. E, então ele tinha muito essa questão do investimento imobiliário, porque ele acompanhava, fazia seguro de quase todas as empresas aí, das grandes indústrias, das famílias, e acompanhou o Brasil, né? Os altos e baixos da sua história, inflação, plano. Sim. Então, para ele foi muito forte essa questão de tudo que ele tinha, ele comprava em terra. Deixava de viajar, deixava de trocar de carro para investir em terra. E então eu acompanhava. Final de semana, primeira coisa, já ficava lá olhando os classificados, olhava classificados, ia ver terreno. Atrás de uma boa oportunidade. E naquela época, imagina, tu via um terreno, era uma linha, tu não sabia nem onde é que era o terreno. Exatamente. Legal, onde é que é o terreno. Então, os melhores negócios da vida dele, ele comprou pelo classificados na época. Então, eu passava, né? Passei minha infância e adolescência indo ver terreno com ele. Então, meio que foi natural para mim fazer engenharia, sabe? A gente nunca teve essa conversa, mas foi tão natural eu escolher fazer engenharia. E ele sempre me incentivou a ter minha própria empresa e a me virar. Nunca se meteu no negócio, só orientava. Daí eu fiz engenharia e meu tio, o Leonardo, fazia muito loteamento. Fazia loteamentos. Daí eu comecei no começo a trabalhar alguns loteamentos. Daí começou a ficar muito difícil fazer loteamento em Blumenau por causa do meio ambiente, da legislação. Sim. Demorava 10 anos para aprovar um loteamento. Que loucura. Aí eu falei, não dá mais, né? Porque é um baita negócio. Mas não tinha mais viabilidade. Mas tu trabalhavas com teu tio nessa época? É que daí nesses loteamentos eles tinham uma sociedade. Entendi. Né, da nossa administradora de bens com a loteadora. Aí, como estava muito difícil cheguei a fazer 2, 3 loteamentos junto. Daí vou começar a fazer as casas. Daí comecei a fazer casinha. Fiz umas 50 casas germinadas. Aí depois, próximo passo, né? Ninguém nasce grande. Comecei a fazer prédiozinho de 4 andares. Aprendi a fazer prédiozinho. E depois daí fui crescendo. Mas então essa minha vontade de construir veio muito dessa linha do meu pai, de investir em imóveis e me ensinar essa disciplina financeira, os benefícios de você também ter um investimento imobiliário de longo prazo. E então foi meio natural isso. Ricardo, tu tem sócios? Porque assim, a gente fala em Vacelar e a gente vê o Ricardo, né? Pelo sobrenome, obviamente, mas tu és a cara da empresa também, né? Como é que funciona essa parceria? Tens parceria com alguém? Como é que sempre fui também sozinho. Uma decisão minha, daí até tu perguntou, às vezes você pode crescer, pode ampliar, tal, mas sempre fui sozinho. O que a gente faz, às vezes, é uma parceria em algum terreno ou outro. Né? Como também já fiz com o Rival Lobe, já fiz com o Alemão Souza. Isso a gente acaba fazendo, mas são sociedades específicas, né? Bem específicas. Sobre aquele produto. Né? Mas, de maneira geral, na empresa, sempre fui sozinho. É uma opção? Uma opção. Nunca, né? Porque tem aquela coisa, não consegui achar o sócio. Eu até queria ter um sócio, mas não estou conseguindo achar aquele cara que me ajudaria aqui. Sentido, é uma opção mesmo, ou seja, tocar sozinho mesmo. Sim. E teu pai não apita? Não, participa, a gente tem até escritório junto, a gente está 20 anos já na mesma sala. É o mesmo escritório ali na Rua 15? Então, tá. Eu tive lá uma vez, a gente estava quase negociando uma locadora. Sim, os carros, né? A gente primeiro comprou os carros, mas depois a gente estava negociando a locadora. Teu pai acho que queria vender a locadora na época. Teu pai é um daqueles ídolos, né? Tipo, um cara que o que ele fala talvez são 10 ou 12 palavras, mas tu aproveita as 12, assim. Ele realmente é um cara sensacional. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica. Mas eu só nunca imaginei que ele tinha 81. E aí eu acho que vai essa referência, tá? Meu pai tem 79 e parece ter 16, 17. E o teu pai acho que é a mesma coisa, né? É incrível, a energia sempre... E esse mindset, faz diferente, muda, faz melhor, né? Então isso é muito forte e a gente se cobra bastante. O corpo parece. Mas aí então a gente trabalha junto, a gente conversa sobre tudo, mas ele sempre me deixou tocar, nunca só olhava por cima, né? Pô, legal, faz isso, faz isso. Né? Muda, cuida para não fazer mais do mesmo, faz bem feito, paga à vista. Aqueles ensinamentos que
são importantes demais. Bota importante nisso, né? Bota importante nisso. É bacana porque o Ricardo tem as duas coisas, né? É inovador, a gente já falou aqui por quê, mostrou por quê, mas ao mesmo tempo também esse conservadorismo blumenauense, né? Sei lá, de só construir se puder concluir o prédio, por exemplo, né? Se tiver dinheiro para isso, né? Sem vender nada, vamos dizer assim, né? É bacana esse balanço, né? Ou seja, não há risco grande, né? Há risco grande, claro, na inovação da estética, assim, mas do negócio em si, a gente vê que a empresa... É quase o bom dos dois mundos, né? Sim, tu tens exato, de um lado exato. uma inovação que, poxa, traz uma provocação, inclusive, para o mercado, às vezes, e do outro lado, porque a construção civil, acho que o resultado final sempre é a confiança. Né? E por um outro lado, a credibilidade de uma construção que o cara sabe que é uma construção que vai chegar ao fim, que Blumenau teve casos, né, que aconteceram diferente, é muito, muito importante. Então não é porque ele é, né, inovador que ele é um louco alucinado andando para frente. Acho que a base, como o Pancho você comentaram, é a credibilidade e a confiança. Você conseguir vender um imóvel na planta, tu tem que... Né, a pessoa que está comprando papel. Né? Sim. Então tem que ter essa credibilidade. Então a gente sempre buscou essa questão da entrega antecipada. A gente sempre trabalhou muito com a entrega antecipada. Então isso deixa o cliente também muito satisfeito. Over-delivery. O over-delivery. Isso. Que é muito tu promete uma coisa, mas entrega algo melhor ainda. Até mesmo para o investidor, o cara vai começar a receber o aluguel antes. E também quem vai morar deixa de pagar o aluguel antes. Então, exatamente. São essas somas, né, que vai daí trazendo também, acho que esse resultado... que a gente teve até ano passado, a gente vendeu um prédio em um dia ali, na Vila Nova. Foi pra gente, foi no meio da pandemia, nós temos um prédio. Daí a gente vai fazer uma análise, né? Poxa, por quê? Será que vendi barato demais? Não, cara, acho que tu vendeu barato demais isso aí. Não, pai, calma aí, tá no preço de mercado, né? É que foi isso. Tinha uma demanda. Por causa disso, ele estava no preço de mercado. Se cobrasse mais, talvez não venderia. Mas será que não vendesse barato demais? Cara, dá um cagaço. Então, botar para vender na hora. Mas, então daí é um resultado disso, sabe? De uma arquitetura, de uma colaboração. Eu acho que também essa colaboração gera muita inovação, sabe? E a gente perguntou de sociedades. Sociedades eu não tenho, não faço. Mas colaboração a gente faz bastante. A gente faz muita parceria. E elas trazem um resultado e um aprendizado... própria parceria com a oficina coworking, sabe? Tu sempre foi muito parceiro ali, né? A gente tem também uma base lá, um escritório lá. Verdade. Uma salinha lá, né? E são coisas que até semana passada saiu uma matéria do Yuri numa mídia internacional extremamente renomada, do apartamento dele lá que ele fez no Yu. E daí a gente foi lembrar, né? Como é que você chegou lá na Yuri? Porque para ele foi realmente um surpresa. Prêmio. Né? E ele, um reconhecimento fantástico. E daí a gente começa a lembrar, sabe? Todo o trabalho também que foi feito para ele chegar lá. Então, é uma equação muito longa, né? Tem estratégia nisso tudo. Tem estratégia. Não tem só paixão, né? Ou seja, tu tens a paixão que te estimula, obviamente, mas não vai fazer na louca, né? Tipo, tu vais planejar o que vais fazer na realidade, né? Não é todo mundo que faz na louca que dá certo, né? Tem gente que faz, que bom, né? Teve sorte, talvez, vamos lá. Mas o planejamento é importante, né? Acho que no teu caso também deve ter sido planejado, né? Foste procurando as pessoas certas, as pessoas com quem tu te identificavas, que tinha aquele clima do que tu querias, enfim... Tudo isso acho que faz parte de um projeto de sucesso. Uma outra, como comentou, de estratégia, desde o começo eu tive. Quando eu comecei, como eu falei, né, como é que eu vou competir com essas empresas estabelecidas aí? Como é que eu vou competir? Claro, sim. Pô, pegar um arquiteto famoso, né? Assim, na época. Eu falei, não, assinatura, né? Um prédio de assinatura. Eu pensei, o que eu vou representar para um arquiteto que já fez 50 prédios? Tem isso também, né? Eu falei, não, cara, eu vou pegar alguém que está com a cabeça que nem eu, recém-formado, e que vai ser o projeto da vida do cara, sabe? Que ele vai dar a vida naquele projeto. Ele vai querer fazer diferente. Sim. E assim que daí eu comecei a me cercar de pessoas mais jovens, com mais vontade, que eu sabia que o cara ia se dedicar mais àquilo. Isso foi uma estratégia que na época foi pensada e deu resultado. Não era só mais um projeto para o cara, era o projeto da vida dele, claro. A dedicação ia ser muito parecida com a tua. Com certeza. E o risco ia ser parecido com o teu. Né? Então, faz todo sentido. Claro, você daí você assume o risco da inexperiência da pessoa. Sim. Mas você ganha, de outro lado, a dedicação. Escutando tu falar, e fica claro, muitas vezes aí das pessoas que sentaram nessa cadeira, é uma soma de pequenos números. Né? Tipo,
Primeira casa, as casas, depois foi feita uma outra, tipo, uma soma de pequenos... Aí falar, putz, muito fácil olhar agora e dizer, puta, que animal, né, Bacelar e não sei o que lá. Mas, cara, foram pequenas vitórias que transformaram isso. E também um desafio ferrado de tu fazer escolhas que, para muita gente, seria impensável. É que tu perguntou antes ali, que, tipo, é que eu não sou um cara ambicioso. Eu nunca tive essa missão de ser o maior, de construir na praia, construir fora. Sabe? Nunca tive, nunca nem me passou pela cabeça. Mas eu sou um cara inquieto, eu sou um cara que gosta de fazer diferente. Então são coisas diferentes, sabe? Isso é importante. Porque acho que esse equilíbrio entre quando a pessoa é muito ambiciosa, claro que a ambição é boa, no bom sentido, a ambição é importante, né? Mas não no sentido de... Ambição, não ganância. Isso. Diferente. Boa, então, eu acho que, daí por isso que eu te digo que eu me sinto tão bem em Blumenau, sabe? Acho que tem tanta coisa para fazer legal aqui, tão bom esse nosso ecossistema, nossa comunidade aqui, que eu me sinto super confortável e até mesmo com a proporção, o tamanho dos empreendimentos, eu acho legal. Bacana. Antes do Rafa fazer as perguntas, acho que está quase no tempo de fazer as perguntas, né? Sim. Passou um pouquinho. Quero que tu fale um pouquinho do mercado em si. Para onde que esse mercado está indo, principalmente aqui em Blumenau? Eu te digo isso pelo seguinte, porque a impressão que eu tenho, né? A impressão de quem está de fora e quem acompanha um pouco o movimento. De repente veio um monte de empresas de TI para cá, grandes, com 200, 300 funcionários, Capgemini, Philips, enfim, Serasa, exatamente. E daqui a pouco muita gente pensou, porra, eu tenho que fazer prédio para esses caras, eu tenho que fazer salas grandes, eu tenho que fazer galpão, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco vem a pandemia e diz, não precisa de tudo isso, porque metade vai trabalhar em casa. Para onde vai esse mercado? BevTech agora ninguém está mais querendo voltar lá. Pois é, daqui a pouco o prédio está vazio, né? E aí? Eu acho que tivemos um momento ali que todo mundo também começou a querer fantasiar, imaginar demais o futuro, né? Agora o pêndulo está se voltando. Todo mundo também queria morar no sítio, agora ninguém mais quer. Todo mundo queria casa, agora não, já está legal meu apartamento. Tem isso também. A verdade é o seguinte, acho que o que sobrou, né, principalmente isso tudo, foi que as pessoas valorizaram mais a sua casa. Isso é verdade. Independente do que for, tanto de imóveis como do espaço. Isso é uma pressão para vocês também, porque vocês vão ter que melhorar de certa forma. Né? A régua subiu. Exatamente. Né? Independente do tamanho, da proporção, a pessoa quer se sentir bem em casa. Então isso, ponto, ficou. Agora, ainda está se ajustando essa questão do... A gente aqui está falando de maneira geral, claro que mas é a questão do home office. E eu estava antes conversando com o Pancho na entrevista. Também acho que vai ficar no meio termo na questão do trabalho híbrido. Então o cara quer trabalhar em casa, tem que ter o seu cantinho iluminado, ventilado, preparado. Né? Então também vai ficar no híbrido, nem para lá nem para cá, mas a gente é um ser sociável, né? Cara, precisa sair de casa para conversar, se comunicar, Ou seja, trabalha 2 dias da semana em casa, os outros 3 ele sai e vai para o escritório. Mas então essa flexibilidade ficou. Então a casa dele vai ter que mudar. Né? E aí, voltando àquilo que eu comentei antes, a gente projeta hoje com as referências do passado para a pessoa morar no futuro, cada vez vai ser mais importante a gente questionar e entender isso. E aí é uma das dificuldades de todo empreendedor, que a gente está sempre apagando incêndio, vivendo no dia a dia ali, né? E não tem tempo de pensar o futuro. E aí o Rafa, aí, que é da área de startup, de inovação, sabe como é importante cada vez mais o empresário ter esse tempo de exercitar esse futuro. Então, como vai ser a casa do futuro? Né? Como vai ser? Mas eu vejo ela assim, migrando na questão da qualidade. Nada tão extremo, mas vai ter que ter mais qualidade para o usuário. Então, até por isso gostei da palavra usuário. Porque daqui a pouco vai ser não sei se é proprietário. Adorei isso aí. Ele falou em usuário, do jeito que está falando, isso confirma um pouco uma tendência que a gente acha que existe, que é aquela de que a nova geração não quer comprar, não quer ter posse das coisas, quer alugar o carro, quer usar Uber, não quer ter carro mais. Na nossa geração, né, Rafa? Todo mundo queria ter carro, na geração do Ricardo provavelmente também, é quase a mesma, né? E daqui a pouco tu está só alugando, né? Ou seja, o IU, por exemplo, que são lofts, né? Qual é a ocupação dele hoje? Como é que está esse... 100%. Desde que 100%. Só que, também aproveitando o gancho, Pancho, eu acho também eu acho que aquelas coisas que vão para o extremo, elas depois acabam se ajustando. Entendi isso. Concordo. E esse papo de que o jovem não compra, eu já sinto que está mudando. Sabe por quê? Talvez foi um reflexo até da pandemia. E eu sou
sou suspeito para falar, porque eu faço isso há muito tempo e essa busca por uma renda de locação. Então, acho que a renda recorrente de locação, para todo mundo que está procurando um dia fazer o que quer da vida, ou ter mais tempo para estudar, ter qualidade de vida, é o melhor caminho. Independência financeira é você fazer alguma renda de aluguel. Sim. Tu tens o lastro aí, do valor por um grande do imóvel. período, não, porque a bolsa dá mais, aplica... Cara, você quer olhar a fotografia, olha, você quer olhar o filme, você olha. Sim. Né? Então, realmente, o imóvel você tem que ter paciência e tal. Mas na pandemia, quando todo mundo, às vezes, de repente, perdeu a sua renda da noite para o dia, ou ficou com muito medo de perder o emprego, todo mundo botou aquela sementinha na cabeça. Putz, se eu tivesse um aluguelzinho agora, né? Eu ia estar mais tranquilo. Ou o cara falou, putz, eu tô trabalhando demais, se eu pudesse dar uma diminuída. E a verdade é que a grande resposta para isso é uma renda. Uma outra fonte de renda, claro. Então, o jovem, por um momento, teve muito essa... Tudo são narrativas também, né? Que o jovem não compra mais, o jovem não quer saber de... Não, eu acho que hoje eu vejo já, novamente, alguns jovens procurando imóvel para comprar, para até, ao invés de gastar aquele dinheiro, ele está poupando. Então, é uma forma dele pagar aquela parcelazinha é uma disciplina que ele tem. Sim. Se ele não comprar imóvel, ele gasta. De economizar. Claro que ele precisa ter uma orientação, precisa ter alguém que orienta ele, mas eu vejo isso voltando, Pancho. Então... 100% concordo contigo. Sabe, tá interessante analisar isso. Toda vez que vem uma tecnologia nova, geralmente vem os Nostradamus da vida e gritar alto que aquilo tudo vai acabar com tudo e é disruptivo e aquilo vai destruir. Sim. E depois tu vê esse pêndulo voltando mais para o centro aqui. Vão existir pessoas que, eu prefiro não prefiro da minha casa, eu prefiro estar viajando por aí. Existe, mas até para isso eu acho muito importante o imóvel. O imóvel são dois tipos de lastro. Um é que ele sempre sobe conforme a economia, né? Às vezes quando a economia vai mal, ele vai bem, né? Então, e no outro lado tu tens ainda a locação. Caso então, da pandemia, lados, né? Porque na pandemia todo mundo sofrendo, mas a construção civil deu um... Perguntou do IU, Pancho. O IU foi um prédio que a gente fez nesse grupo, né, de investidores, e ele não foi colocado à venda. Entendi. A gente já fez com a intenção de locação. Entendi. E daí também já foi todo mobiliado e tal, e em um mês ele estava todo alugado. São vários investidores ali, entendi. E não foi colocado no mercado, ele já foi feito para locação. Então foi até... Na época, precursor dessa onda toda que veio. Na época só existia o Premiere ali, de Lofts. E também dele já veio com essa cara bem moderna, toda mais arrojada. E como era nosso ali, a gente também podia arrojar um pouco mais. Sim. Então, ali já foi feito para quem estava buscando, não vou vender, vou alugar. Daqui a pouco fica aquele temor, né? Como houve o boom dos escritórios, né? E de repente, meu Deus, tem oferta demais. Daqui a pouco tem um boom de lofts. Né? O próprio Belicanta, acho que lançou agora também um tem que acompanhar isso e acertar lofts, a curva né? Exatamente. A curva de crescimento o pêndulo pro meio. Quatro perguntinhas rápidas. Para encerrar. Para encerrar. Maior dificuldade ou uma péssima escolha? Olha... péssima escolha foram as vezes que eu fui diversificar fora do ramo imobiliário. Investir em outro eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui muito curioso, até instigado também pelo meu pai, que é uma pessoa extremamente assim, empreendedora, inquieta, que gosta de... Então, eu fui para a China ver coisas, fizemos plantação de palmeira, fizemos essa locadora que era mais para minha irmã, bolsa de valores. Todas as vezes que eu fui diversificar, eu perdi muito tempo e foco que eu poderia estar fazendo talvez mais no que eu sei fazer. Sim, exato. Então eu vejo, mas claro que tudo trouxe um baita aprendizado, mas hoje eu não teria, talvez teria feito mais e melhor o que eu sei fazer, sabe? Mas não é tão péssima escolha assim, mas... E é uma escolha dúbia ainda, né? Porque trouxe algum tipo de informação. Talvez tu perdeu um pouquinho de tempo ali, mas faz todo sentido. Mas a questão de foco hoje, eu sou mais do foco do que do que diversificar. Entendi. Quem foi um mentor ou alguma inspiração? Sem dúvida, meu pai, né? Meu pai... Eu ia te bater se tu falasse outro nome. Não, meu pai veio, né? Meu pai ficou órfão pequeno, veio de Rio de Cedro sem nada. Trabalhava em cima de um armazém de secos molhados para poder morar e com 17 anos comprou o primeiro imóvel dele. É muita gente sem orientação faixa etária, dos 70, 80, que veio ali do interior para Blumenau e me ensinou que realmente o trabalho dignifica o homem. Não tem outra fórmula a não ser trabalhando muito e poupando. Então é um cara muito especial para mim. E esses caras que aprenderam visualmente, né? Sim. Vieram e olhavam, aquele cara que está ganhando dinheiro com aquilo. Deixa eu ver um pouco mais. Acho isso sensacional. Seu pai veio de onde mesmo?
Rio dos Cedros. Rio dos Cedros. Italiano, né? Vasselai, imagina. Vasselai. Aquela coisa. Quantos italianos não vieram de lá? Fistarol, Talvez Vasselai. vai responder essa pergunta agora. Se fosse empreender totalmente diferente, tu já fez um monte de coisa. Mas beleza, esquece que a tua resposta anterior. Mas se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria? Ricardo Vasselai. Olha, eu gosto muito até... Fui para a Itália 2 vezes fazer curso lá em Milão, na Marangoni, de design. Né? Eu achei que era para comida. Ia fazer um restaurante. Então eu acho que essa questão de desenhar soluções, de fazer um design legal, sabe, diferente, e talvez um estúdio de design eu teria. E aí outra coisa, uma coisa é tu gostar, outra coisa é fazer negócio, né? Mas tipo, eu sou fissurado em jazz, talvez um bar de jazz também. Que massa, cara. Mas sei que uma coisa é aquele negócio. Né? Uma coisa. Não é porque eu gosto de comer que eu tenho que ter um restaurante. Não transforma o seu hobby, o seu não é amor que eu gosto de no tomar negócio. cerveja que eu vou ter uma cervejaria, mas um bar de jazz seria. Mas esse pessoal tem que divulgar mais também. Esses dias eu fiquei sabendo que o Dom Pub ali na Padre Jacobs agora, né? Eles estão ali naquele porãozinho. Estão fazendo terças-feiras de jazz ali. E tá um sucesso, e eu não sabia. Falei, caramba, mas por que não chegou isso pra mim? Também não sabia, tô sabendo agora, tá ao vivo aqui. E era de graça, sabe? Só consumia, enfim. Foi um baita projeto ali do Caio. Baita projeto, exatamente. Tem que divulgar mais essas histórias. Tem que trazer o cara do Dom Pub aqui, né? Também, é verdade. Tem história pra contar aí. Se tu entrasse no DeLorean, tu tem na mesma idade, tu sabe o que é um DeLorean. Se tu entrasse no DeLorean e se encontrasse com 19 anos, o que o Ricardo falaria para aquele meninote lá, cara? 19 estava em Floripa estudando. Em Floripa estudando. Não volta pro Blumenau, tô brincando. Compre mais terreno. Compra terra. Compra terra que vai ser melhor no futuro para ti, vai investir mais. Seria isso, cara. Hoje aquele negócio é fácil ver o filme depois que aconteceu, né? Tá. Mas... No teu caso tem até a frase, é fácil ser engenheiro de obra feita. É isso aí. Mas seria isso, investir mais em imóvel que não tem tanto erro e talvez levar um pouco mais de calma, né? Paciência, mas daí são coisas da idade que só agora que a gente começa a ter um pouco mais de... A maturidade traz isso pra gente, né, Vasselai? A gente é muito ansioso quando novo, quer tudo rápido, quer tudo... E vivemos numa época de transformação rápida, a gente também acompanhou isso tudo, não tem como não ter passado por essa... A gente teve uma referência também estranha, porque, poxa, meu pai com 40 anos de idade era um senhor, né? Então tu pensa assim, porra, a vida é curta. Sim. A sensação que a gente tinha quando a gente tinha 15 anos, 20 anos... A nossa geração ela se tornou longa agora. E a nossa geração se tornou muito longa, exatamente. Eu estou com 50 e se eu vejo uma foto do meu pai com 50, eu penso, meu Deus, cara, né? Não tem noção, né? Não tem sentido. Então, acho que a gente tinha essa expectativa de que a vida era muito curta e, na verdade, não. Na verdade, tu estás com 50, 60 e pode aproveitar muito. Total. Muito. Pode começar tudo mas, 60, mas aí, né? finalizando, aí, também depois fui para o Vale do Silício lá estudar 2 vezes e daí lá o cara acelera, fica louco, né? Quantidade de informação, o Rafa está nesse meio. E daí tu começa a ver, com 40 e poucos, 50 anos, que eu acho que o melhor mesmo é você fazer o que você gosta, mas vai fazendo devagarinho e tem que ter consistência. E executar aquilo leva tempo. Sim. Não Paciência. Consistência. Tem que ter consistência, execução, paciência. Então essa que eu acho que talvez falaria para mim, cara, calma, vai lá, vai fazendo, bem feito, todo dia, de novo, melhora. Então essa questão da... Acho que essa eu ia também usar, tá? Tenha um pouco mais de paciência, cara. Obrigado. Ligado no 220 até agora, rapaz, não adianta. Ricardo, obrigado demais por tirar teu tempo, vir aqui. Foi muito bom eu sei que aquelas 302 cartas que a gente mandou escrita à mão fizeram esse efeito. Obrigado aí. Obrigado demais, Pancho, Maria, por ser a nossa diretora obrigado de comunicação. Também ao Ricardo, aí. ao Rafa e a Maria, né, Maria? Não esqueçam redes sociais. A gente vai colocar o microfone para Maria. Temos que botar o microfone. Tá todo mundo pedindo esse microfone. Eu não sei se é ela que está indo atrás falando com as pessoas para pedir ou se estão pedindo de verdade. Pode ser isso. E antes da gente se despedir de fato, siga @Real Rafa Silva, siga @Pancho.com.br. Qual é o... Vasselai Inc. Vasselai Inc. De incorporadora, imagino eu. E, claro, mais do que nunca, @podcast ATDQN, que são as iniciais de antes, tarde do que nunca. Podcast ATDQN no Instagram, né, Maria? Que a Maria vai começar a abastecer agora monte. Tá virada no ninja. Eu já vi, eu já percebi. Obrigado então mais uma vez. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Tchau.